vocês? Nós somos o podcast Entre Linhas. E hoje, no episódio Uma Janela para o Passado, vamos falar um pouco sobre o arcadismo. O arcadismo no Brasil foi um movimento posterior ao barroco e anterior ao romantismo. Ele também é conhecido como neoclassicismo, devido à retomada dos valores gregos e romanos. Filosoficamente, o movimento iluminista ele defendia o racionalismo em oposição a essa religiosidade. E esse movimento ele se aproxima dessas ideias, desse iluminismo que surgia no contexto da Revolução Industrial que ocorria na Inglaterra. Esses ideais iluministas, eles são os ideais que funcionaram no começo da Revolução Francesa, gerando consequências no mundo inteiro. Assim como eu falo das características e da história do arcadismo, é importante lembrar que o arcadismo ele tem um vocabulário simples, porém ele é pautado na forma e no equilíbrio. Bom, o arcadismo ele possui esse nome porque suas primeiras raízes surgiram na cidade de Arcádia, na Grécia Antiga, local onde se acreditava ser dominado pelo deus Pan, além de pastores que tinham uma vida simples, que era movida, regada à arte, aos cantos e às poesias. Assim foi nascendo o movimento arcadismo. Alguns críticos eles acreditam que o movimento ele era excessivamente idealista e desconectado da realidade social do Brasil colonial. Ele idealizava demais coisas que não precisavam ser idealizadas. A busca pela simplicidade e pela harmonia pode ter levado à negligência de questões sociais e políticas mais complexas, que também mereciam atenção e da literatura da época. O arcadismo chegou no Brasil em 1768, com o livro Obras, de Cláudio Manuel da Costa. Foi um movimento que chegou no Brasil enquanto estava tendo muitos conflitos sociais, em especial Minas Gerais, que foi onde teve muita força o arcadismo. A mineração como ciclo do ouro, o bandeirantismo e a Inconfidência Mineira foram os principais fatores para os autores acolherem muito o arcadismo. E grande parte dos membros da Inconfidência Mineira eram adeptos à escola literária e foram grandes escritores arcadistas no Brasil. Bom, as principais características do movimento arcadismo do qual estamos falando, elas incluem a valorização da natureza, a simplicidade na linguagem e a busca pela harmonia e pela estética. Os poetas arcados, eles frequentemente utilizavam pseudônimos que se referenciam a si mesmos como pastores, simbolizando uma conexão com a vida rural e a simplicidade, o bucolismo, né? A obra literária desse período é marcada pela leveza, pela idealização, com temas que exaltam a vida no campo, o valor às ações simples da vida, a crítica à cidade, a linguagem simplificada e objetiva. E, além disso, eles passam uma temática simplificada, como amor, casamento, paisagens, sempre muito idealizados, falando sobre vida. Também tem a idealização da mulher amada, essa fuga da cidade e a vida no campo, assim como eu falei, e como esse carpe diem, né, que seria aproveitar o momento. Essas são algumas dessas características do movimento arcadismo. Os principais autores do arcadismo no Brasil foram Cláudio Manuel da Costa, Básio da Gama, Santa Rita Durão e Tomás Antônio de Gonzaga. Eles são os principais nomes no Brasil. Já em Portugal, tivemos outros nomes do arcadismo, como Bocage, Correia Garção, Reis Quintas, Cruz e Silva e Filinto Elísio. Hoje, a gente trouxe para mostrar para vocês um livro que simplifica muito o arcadismo no Brasil. Marília de Dirceu, um livro de poemas escrito por Tomás Antônio Gonzaga,
um poeta que viveu em meados do século XIX, ele é considerado um clássico da literatura brasileira e é conhecido por sua beleza lírica e sua abordagem romântica. Marília de Dirceu foi gravado no período que o Brasil ainda era colônia de Portugal. E em todo o livro, esse é o contexto da época, o colonialismo do Brasil. O autor, o Gonzaga, foi um dos principais autores do arcadismo brasileiro. Bom, o livro é composto por 33 poemas, que são divididos em duas partes. A primeira parte é dedicada à figura de Marília, uma mulher idealizada que é o objeto do amor do poeta. A segunda parte é mais reflexiva e aborda temas como natureza, vida e a morte. Marília de Dirceu é o livro mais famoso de Tomás Antônio Gonzaga, o autor do qual estamos falando. E fala do amor idealizado entre Dirceu e Marília. Assim, o apaixonado poeta declara o seu amor à jovem Maria, mas também demonstra sua angústia por estar encarcerado, uma dor que encontra alívio somente na certeza do afeto da mulher amada. Um dos principais autores do arcadismo é o Cláudio Manuel da Costa. O livro dele, a obra, iniciou o arcadismo no Brasil. Sobre o autor, ele nasceu em Mariana em 1729, em Minas Gerais. Aos 15 anos, ele estudou no Colégio de Jesuítas do Rio de Janeiro, onde começou filosofia. Logo depois, ele foi fazer seu bacharelado em Coimbra, em Portugal. Quando retornou para o Brasil, se estabeleceu em Vila Rica, atualmente Ouro Preto, onde começou a exercer a advocacia. Em 1772, ele se tornou secretário da província e onde ficou trabalhando por 3 anos. Logo seguinte, ele abriu uma sociedade de literatura, onde vários membros muito conhecidos da literatura brasileira foram membros. Entre os anos de 1769 e 1773, foi juiz da província e em 1782 ele conheceu o autor, também arcadista, Tomás Antônio Gonzaga. E anos depois, os dois foram acusados de serem parte do movimento separatista da Inconfidência Mineira e ambos foram mortos. O Cláudio, ele aparentemente se matou na prisão, mas fontes são muito questionáveis a respeito disso. Em vida, Cláudio Manuel da Costa escreveu vários livros de grande repercussão, como Culto Métrico, de 1749, Monúsculo Métrico, de 1751, Epicédio de Memórias de Frei Gaspar de Encarnação, de 1753, Labirinto do Amor, de 1753, Obras Poéticas de Glaucé de Saturnio, de 1768, Vila Rica, de 1773 e Poesias Manuscritas, de 1779. Bom, gente, então é isso. Esse foi o nosso vídeo sobre o movimento literário arcadista. Espero que vocês tenham entendido um pouco sobre. E, bom, é isso. Tchau, tchau! Marília de Dirceu, de Tomás Antônio de Gonzaga, como Bocage. Onde é que eu tô? Onde? Reis Quinta, Cruz e Silva. Bom, nós somos o podcast Entre Linhas e hoje nós Marília de Dirceu, um livro de poemas escrito por Antônio Gonzaga, escrito... Gente!